Bom, agora nós vamos passar para o tópico da camada limite. A gente vai tratar do escoamento viscoso, né? Então a gente já falou dos dois tipos de escoamento para estudo da aerodinâmica, o não viscoso e o viscoso. Então no escoamento não viscoso, o fluido ele desliza na superfície, tá? Então quando a gente considera aqui um perfil não viscoso, essa figura também muito boa do Anderson, né? A velocidade na superfície do corpo, ela é a velocidade ali próxima da velocidade fora do corpo, tá? Então existe velocidade e não existe cisalhamento, tá? Entre o corpo e o fluido. No fluido viscoso, então ocorre uma condição de não escorregamento, tá? Do ar na superfície do corpo. Isso ocorre por causa das moléculas, tá? As moléculas do ar, elas acabam ficando presas às moléculas da superfície. A gente está vendo aqui um escoamento viscoso, um desenvolvimento de camada limite aqui, e aqui a gente vai dar uma olhada num zoom dessa camada limite. Então, nesse zoom dessa camada limite, a gente vê aqui que na superfície a velocidade é zero, tá? Esse aqui é o perfil de velocidade da camada limite, e à medida que você vai se afastando da superfície, a velocidade vai aumentando, tá? E aí nós vamos tratar em detalhes essa partezinha do escoamento aqui, que é a camada limite. Fora da camada limite, aonde a gente tem essa redução de velocidade do escoamento na superfície do corpo, a gente pode tratar o fluido como um fluido não viscoso, tá? E isso é feito por vários softwares de aerodinâmica numérica e também para o entendimento do escoamento é muito útil. Então, o que está fora da camada limite você pode tratar como não viscoso e isso vai te ajudar a entender melhor o escoamento. Falando da camada limite, aquela parte do escoamento que está em contato com o perfil, está em contato com o corpo, aonde na parede, né, na região de contato, a gente vai ter uma velocidade nula, tá? Então, a velocidade, essa condição, né, de velocidade nula, ela é conhecida como condição de não escorregamento. Ela está relacionada à interface entre as moléculas do ar e as moléculas do corpo. Então, ocorre essa condição de não escorregamento na superfície e a velocidade ela vem aumentando, 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 vai ser o perfil da camada limite que a gente vai estudar aqui em seguida e até um determinado momento aonde a velocidade ela atinge 99% da velocidade do escoamento que está fora da camada limite, tá? Essa definição de 99% é uma definição da mesma maneira que a sustentação e o arrasto foram definidos, definiu-se um valor de 99%. Então, foi escolhido 99% para considerar que a camada limite ela vai estar nessa faixa de velocidade. Então, o que acontece na camada limite é um grande gradiente de velocidade, porque você vai ter na superfície velocidade nula e em seguida a velocidade vai acelerar até a velocidade do escoamento externo, né? Então, esse gradiente de velocidade ele vai resultar em uma certa fricção, né? Um cisalhamento na interface da superfície. Esse cisalhamento é o que vai gerar a fricção e o arrasto de fricção. Então, o arrasto de fricção vai ser dependente exatamente dessa derivada aqui na superfície, que é a taxa com que a velocidade varia de 0 até uma velocidade x, e isso vai causar um cisalhamento ali na parede do corpo e vai prover o arrasto de fricção do perfil ou da aeronave ou qualquer outro corpo que esteja em um escoamento. Um outro fato relevante é que a camada limite, como ela fica, digamos, presa à superfície por essa condição de não escorregamento, à medida que o escoamento vai desenvolvendo, ela vai se tornando mais espessa, ou seja, a superfície ela vai freando, né, uma maior quantidade de moléculas à medida que o escoamento vai aumentando. Então, a espessura da camada limite ela vai aumentando à medida que o escoamento vai desenvolvendo em cima de uma superfície, né? Então, nessa figura a gente tem aqui uma placa plana, o escoamento se iniciando aqui, tem um grande crescimento da camada limite no começo e em seguida ela vai crescendo de maneira mais moderada, mas sempre aumentando por causa dessa perda de velocidade que ocorre na superfície. Existem dois tipos de camada limite, tá? E essa figura aqui ela é muito ilustrativa para entender esses dois tipos. É a mesma figura da placa plana, né? Então a gente tem um escoamento iniciando aqui e nesse começo do escoamento a gente vai ter uma camada limite laminar, tá? Então na camada limite laminar o escoamento ele ocorre de maneira organizada. Eles estão
na mesma direção e é bem previsível o que está acontecendo aqui. Então ela tem um perfil que a gente vai detalhar mais à frente, tá? Que é um perfil com um gradiente de velocidade ali diferente do gradiente da camada limite turbulenta, tá? E é um escoamento suave e regular. A partir de um certo momento, devido a questões de estabilidade da camada limite, tá? Que estão associadas ao acabamento superficial, a oscilações da superfície também, ou mesmo perturbações que vieram do próprio escoamento, ocorre a transição da camada limite. Então ela vai se perturbando, ela vai ficando mais agitada, tá? Com escoamentos na direção vertical vão surgindo, tá? E vai ocorrendo uma troca de energia entre a parte mais baixa e a parte mais alta, porque o escoamento começa a recircular, e a camada limite ela transiciona para uma camada limite turbulenta. Então essa camada limite turbulenta ela tem um escoamento randômico, irregular e tortuoso. Então a gente pode ver aqui no caso do exemplo do cigarro no isqueiro, tá? Assim que a fumaça sai do cigarro, ela sai laminar, aí a gente vê uma faixa de transição dessa fumaça do cigarro, e aí finalmente ela se torna turbulenta. Então quando ela se torna turbulenta, o escoamento ele é randômico. Você vê para várias direções, ele tem uma certa direção média na direção daquele escoamento, aquela tendência, mas ele está totalmente randômico, né? Então normalmente na camada limite, para qualquer corpo, a gente vai ter essas três etapas acontecendo, tá? A camada limite ela se inicia laminar, ocorre algum fenômeno que pode ser rugosidade, pode ser ondulações da superfície, pode ser perturbação de escoamento, que acabam transformando essa camada limite em turbulenta, que vai ser uma camada limite onde ocorrem trocas de velocidade dentro da própria camada limite, de uma parte de cima para de baixo, tá? Isso tudo faz com que o perfil de velocidade dessa camada limite tenha mais velocidade próximo da superfície, tá? Então a diferença entre a camada limite laminar e turbulenta vai estar exatamente no perfil de velocidade que é mostrado aqui. Então a camada limite turbulenta, devido à troca de energia entre os diversos níveis com maior velocidade que acabam transicionando para os níveis de baixa velocidade, ela possui uma maior velocidade média na superfície do corpo. E essa maior velocidade média na superfície do corpo vai resultar em maior arrasto de fricção. Então é por isso que é muito interessante, quando possível, manter a camada limite laminar para que a gente possa ter um ganho no arrasto de fricção. Por outro lado, a camada limite laminar ela possui um gradiente maior de velocidade aqui, né? Ou seja, a velocidade, na verdade, ela aumenta de maneira mais suave, e esse aumento de velocidade mais suave, né, um menor gradiente, né, acaba resultando num menor arrasto de fricção. Então o cisalhamento da camada limite laminar com a superfície é menor do que o cisalhamento que ocorre na camada limite turbulenta. Tem um efeito adverso com relação a isso. A camada limite turbulenta, já que ela possui mais velocidade aqui, quando ocorre uma pressão que está tentando diminuir a velocidade na superfície, tá? Essa pressão ela ocorre quando a camada limite está sendo induzida ao descolamento, ela tem maior resistência a essa pressão, tá? Então a camada limite turbulenta ela é menos sensível ao gradiente adverso de pressão, tá? Que reduz a velocidade na superfície. A gente vai falar sobre descolamentos em seguida e vocês vão entender que ter mais velocidade na superfície é ruim do ponto de vista de arrasto, mas para o ponto de vista de descolamento ou série máximo, ou algum outro descolamento mesmo que não seja de série máximo, esse excesso de velocidade ele é muito bom. No caso da camada limite laminar, menor arrasto de fricção, porém a velocidade mais baixa, né, na superfície faz com que ela seja mais sensível a descolamentos, né? Então, como foi dito, a camada limite laminar ela apresenta menor arrasto de fricção que a camada limite turbulenta. E a gente pode ver isso nesse gráfico do coeficiente de fricção em função do número de Reynolds, tá? Então a gente vê aqui o coeficiente de fricção da camada limite laminar e o coeficiente de fricção da camada limite turbulenta. Então, considerando isso em um Reynolds ali da ordem de 10 milhões, tá? Que é um Reynolds de voo de aeronave, né? Entre 10 e 100 milhões nessa faixa aqui, né? Nesse caso aqui a gente pode ver uma diferença que é quase uma ordem de grandeza, tá? Então a escala aqui ela é logarítmica, tanto no Reynolds quanto no CF,
E nessa faixa aqui de 10 milhões a gente pode ver que essa diferença aqui, né, considerando Mach 0 e Mach 0 aqui, de quase uma ordem de grandeza, ou seja, a camada limite laminar apresenta um arrasto de fricção da ordem de 10 vezes menor que o arrasto de fricção de uma camada limite turbulenta para um mesmo número de Reynolds, tá? O efeito do número de Reynolds é de reduzir os efeitos viscosos, e com a redução do efeito viscoso, o cisalhamento na superfície fica menor. A gente vai detalhar um pouco isso no tópico de número de Reynolds. Então, tanto a camada limite laminar quanto a turbulenta, elas diminuem à medida que o Reynolds é aumentado, tá? Para o número de Reynolds alto, se torna praticamente impossível manter uma camada limite laminar, pelo menos de uma maneira natural. Então a gente vê que as curvas da camada limite laminar, elas vão aqui até 10 milhões, depois não existe nem mais dado, tá? A partir daqui a gente só tem camada limite turbulenta, porque o número de Reynolds ficou tão alto que ela não pôde mais suportar o regime laminar. Também é importante aqui nesse gráfico a gente ver duas formulações, tá, teóricas, onde é possível estimar o arrasto de fricção, tá? Então, por este equacionamento aqui, 1.328 dividido por raiz de Reynolds, tá? O Reynolds local ali do corpo que está estudando, você pode calcular o CF, o coeficiente de fricção, que você multiplica pela corda do corpo e vai obter a força de arrasto, tá? O CF, né, o coeficiente de fricção da camada limite laminar, e aqui o CF da camada limite turbulenta. Utiliza essa fórmula, 0.07, que é um valor menor em cima, porém aqui embaixo, ao invés de estar raiz de Reynolds, está Reynolds elevado a 1/5, que torna esse valor significativamente mais alto aí do que os valores laminares, é o que a gente vê nesse gráfico. Então existe uma dúvida, né? O que causa a transição da camada limite, né? A camada limite, ela transiciona por questões de estabilidade. E essa perda de estabilidade na camada limite, ela vem de perturbações impostas ao escoamento por rugosidade da superfície, ondulações na superfície, turbulência original do escoamento, pode ser um escoamento que já está vindo turbulento antes de chegar no corpo, tá? Então isso é um problema para ensaio em túneis de vento de perfis laminares. Você tem que ter um nível de turbulência muito baixo no túnel de vento para que esse escoamento já não venha com alguma turbulência. E gradiente de pressão adverso também causa a transição da camada limite, né? Eu utilizei como referência aqui essa nota técnica aqui da NASA, a 3384, e ela tem bastante detalhes, quem tiver mais interesse aí sobre camada limite. A redução do arrasto devido ao escoamento laminar foi amplamente, né, estudada na Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, tanto os alemães quanto o outro lado, né, os americanos, os ingleses também, eles estavam atrás de aeronaves que pudessem voar numa maior velocidade. E para atingir essa maior velocidade e também o maior alcance, né, eles foram em busca de escoamento laminar. Então nessa época foi estudado bastante o escoamento laminar, e esse artigo aqui, que é um NACA Report, Preliminary Report on Laminar Flow Airfoils and New Methods Adopted for Airfoil and Boundary Layer Investigations, bem grande o título aí, ele trata desse estudo que foi feito na Segunda Guerra Mundial para aumentar a velocidade das aeronaves. Então, mostrando alguns dos resultados desse estudo, né, eles estavam tentando fazer com que a camada limite das aeronaves, do P-51, por exemplo, se mantivesse laminar. Então, aqui a gente tem um gráfico que é similar ao gráfico do coeficiente de pressão, o CP, a gente também vai ver mais em detalhes à frente, mas é um gráfico de velocidade local por velocidade infinito. Então, como que a gente poderia, né, como que eles fizeram para prover ao escoamento a chance dele se manter laminar e não se tornar turbulento? Então a gente vê aqui um perfil normal, um NACA 0012. Então o NACA 0012, o escoamento aqui, acelera de uma maneira abrupta no bordo de ataque e em seguida ele vem perdendo velocidade gradualmente até o bordo de fuga, tá? Então ele acelera e vem perdendo velocidade. Já no caso desse perfil que eles projetaram com esse formato diferente, né, eles quiseram prover um gradiente proverso de pressão. Isso é feito garantindo com que o escoamento esteja sempre acelerando. Então o escoamento ele vem no bordo de ataque, ele acelera, e ao invés dele já começar a perder velocidade, né, lembrando que aqui é velocidade infinita ao quadrado, ele se mantém acelerando, acelerando, acelerando,
até próximo do bordo de fuga. E eles tentavam manter essa aceleração até o mais próximo do bordo de fuga possível, sem que houvesse separação do escoamento. Então, essa é uma das maneiras que foi estudada, e mais para frente esse estudo aqui ele foi aprofundado e surgiram os perfis laminares, né, com utilização prática, né, já no P51, e muito utilizado em planadores hoje em dia, né. Bom, sobre o descolamento da camada limite. O descolamento da camada limite acontece quando a velocidade na superfície passa a ser negativa. Então, a gente viu que existe uma certa velocidade na superfície, ela é nula, e em seguida ela vai aumentando, né, ela passa a ser positiva nessa direção aqui, até que ela atinge a velocidade de escoamento externo. Mas quando ocorre um gradiente adverso, que é basicamente gerado por uma desaceleração, que é o que a gente estava vendo nesse slide anterior aqui, então essa desaceleração, ela faz com que esse aumento, essa redução de velocidade gere uma pressão maior. E essa pressão maior gera um escoamento, uma tendência de escoamento na direção contrária. Essa tendência, né, esse gradiente adverso de pressão, né, que induz essa pressão adversa, ele reduz a velocidade na superfície do corpo. Então essa figura aqui ela é muito ilustrativa para esse ponto. Então a gente tem uma camada limite, aqui a ponta da camada limite desenvolvendo, e aí um gradiente adverso atuando aqui, você vê dp dx maior que zero, e esse gradiente vem reduzindo a velocidade na superfície. Então neste ponto aqui, o gradiente ali ficou zero, né? Então a gente vê uma velocidade nula, até que em algum momento a velocidade na superfície do corpo, ela está na direção contrária do escoamento. Então a gente tem velocidade que a gente chama de velocidade negativa. E aqui finalmente, uma camada limite separada, a gente vai ter velocidade na direção contrária do escoamento. Então o escoamento está em nenhuma direção aqui, da esquerda para a direita, mas lá na camada limite, devido a esse gradiente adverso de pressão, nessa redução de velocidade ali, a gente já tem escoamento na outra direção, tá? Então a gente vê essa mesma figura aqui, também uma figura exemplificando esse efeito, aqui no caso uma curvatura acontecendo, tá? A camada limite ela vem mudando o gradiente, ó. Ela se tornou aqui, já veio perdendo velocidade, aqui ela perdeu mais velocidade e finalmente aqui ela inverteu. Então o conceito de separação da camada limite é o escoamento na superfície, ele está fluindo na direção contrária do escoamento que está fora da camada limite, tá? Então a camada limite laminar, ela é menos espessa e ela costuma resultar em maior CL máximo se transicionada antes da separação. Então o que acontece é que é bom você ter camada limite laminar, porque ela é menos espessa e assim o gradiente adverso vai ficar menor. Porém, na hora do momento da transição, a gente gostaria de ter uma camada limite, no momento da separação, a gente gostaria de ter uma camada limite turbulenta, porque a camada limite turbulenta vai ter mais velocidade na superfície. Então esse é sempre um dilema, né? O laminar vai melhorar até um certo ponto, mas na hora do momento do descolamento, ele já tem que ter sido transicionado para turbulento. Isso também é feito em planadores, em aeronaves menores, existem transicionadores ao longo da asa para garantir que o escoamento fique turbulento na hora do momento da separação. Então, camada limite laminar menos espessa costuma resultar em maior CL máximo transicionada antes. Então, aqui está mostrando um ponto, né, exatamente, né, de separação, né? Então, a gente vê o escoamento fluindo aqui, uma camada limite saudável no bordo de ataque, né? E a separação, ela causa... aqui a camada limite já perdeu velocidade e aqui uma região separada. Essa região separada, né, que ela é muitas vezes chamada de região de água morta, né? Uma região que o fluxo ele está acontecendo de maneira reversa e turbulenta, né? E oscilando nessa região, ela causa uma redução de sustentação e aumento abrupto de arrasto. Então, o arrasto ele aumenta abruptamente porque, lembra lá da somatória de forças de cisalhamento de pressão? As forças de pressão, nesse caso, elas vão atuar no sentido... Aqui é uma baixa pressão, aqui uma alta pressão, isso vai gerar uma força para lá, que vai gerar um arrasto bem significativo, né? E além disso, um outro entendimento físico de por que um perfil separado não gera muita sustentação, é porque esse corpo efetivo, ou seja, o corpo que está fora da camada limite, o corpo de escoamento não viscoso, esse corpo que está fluindo por aqui, ele não consegue mais defletir o ar para baixo, tá? Esse é um segundo entendimento.
Isso causa perda de sustentação. O ar está vindo e ao invés de ele ser defletido para baixo para gerar sustentação, ele está seguindo o caminho reto. A gente vai detalhar um pouco sobre sustentação mais à frente também. Ainda sobre camada limite laminar e turbulento, né, e aquela questão da transição. O exemplo da bola de golfe, né, tão conhecido. Né? Se a gente tem uma bola lisa, a camada limite presente nessa bola, ela vai ser uma camada limite laminar. E essa camada limite laminar, conforme a gente já viu, ela apresenta menor velocidade na superfície e, portanto, ela é menos resistente ao gradiente adverso de pressão que surge na hora que o escoamento tenta curvar a bola. Por esse motivo, a separação da camada limite laminar acontece num ponto antes do que o caso da camada limite turbulenta. Então, por esse motivo, as bolas de golfe elas possuem esses furos, né? Essas semisferas para dentro, e essas esferas fazem com que o regime de escoamento da camada limite seja turbulento. Quando essa camada limite é transicionada para a camada limite turbulenta, o escoamento ele passa a acontecer um ponto mais traseiro e o arrasto de pressão, que é oriundo dessa esteira que é atrás da bola, ele passa a ser menor. E com isso, a bola de golfe ela pode voar mais longe, né? Então, esse é o motivo das bolas de golfe possuírem esses furinhos aí na superfície para causar a transição da camada limite laminar para turbulento. É claro que o arrasto de fricção da bola de golfe, né, por ser uma bola mais rugosa, ele vai ser maior do que o arrasto de fricção de uma bola lisa. Porém, neste caso, que é um corpo rombudo, né, o arrasto de pressão ele é dominante. Então, essa redução de arrasto aqui, ela com certeza vale muito mais a pena do que ela contrapõe o aumento do arrasto de fricção que ocorre devido à camada limite turbulenta, né, e também devido à rugosidade da superfície.